Muito bem, vamos terminar então, né? Esse é o último vídeo a respeito da chave hermenêutica. Estou cansado, graças a Deus. Estou cansado de tanto falar de Deus. E acho que não tem nada que canse e que seja tão bom quanto isso, né? E nós vamos encerrar falando de Jesus e dos profetas agora, tá? Primeiro, Jesus ensinando a usar ele mesmo como chave hermenêutica da Bíblia. Depois, encerrando com os profetas. A gente vai ver mais os problemas ali de exegese vinda dos religiosos da sua época, dos judeus, né? E aí a gente vai encerrar com os profetas. Seria um exercício prático a respeito de tudo que a gente já viu até agora. Então lá, Jesus ensina a usá-lo como a chave hermenêutica da Bíblia. Tenho três textos aqui, um resumo e aí depois sobre os fariseus. Vamos lá então, primeiro texto. Esse aqui não é tudo que existe, tá, irmãos? É para você entender como que funciona mesmo. O primeiro texto está em João 3, versículo 14 e 15, né? Diz o seguinte: E como Moisés levantou a serpente no deserto... Opa! Como Moisés levantou a serpente no deserto? Como assim? Nós estamos acostumados a associar a serpente a Satanás, né? Mas Moisés usou a serpente para curar as pessoas. E ele levantava a serpente. Jesus está dizendo, olha, como Moisés fez isso, ou seja, toda vez que Moisés levantava, ele estava se referindo ao Messias que viria a ser levantado. Jesus está fazendo exatamente essa interpretação da história de Moisés. Significa que aquilo não aconteceu de verdade? Não, significa que aconteceu de verdade, tá? Só que aquilo servia para mostrar isto. É isso que ele está falando, olha, como Moisés levantou a serpente no deserto, se você não lembra, havia uma imagem de uma serpente numa vara, num varão, né? E as pessoas que estavam doentes, quando viam a serpente, eram curadas. Entende? É isso que acontece lá. Eu não coloquei referência aqui, né? Falhei. Não coloquei, mas é o texto bíblico bem conhecido. Então, assim como Moisés fez aquilo lá, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Né? E Jesus foi levantado. Para que todo aquele que nele crê, ou seja, para que todo aquele que enxerga a serpente levantada, não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Serpente aqui, obviamente, não é Satanás, é Cristo, tá? Mas como ele fez no deserto uma imagem de uma serpente, Jesus está pegando aquilo e falando, isto aqui se referia a mim. Para que todo aquele que enxerga né, para que todo aquele que me enxerga, né, que consiga me enxergar de verdade, não morra, mas tenha vida eterna. Então, uma aplicação de Jesus direta de Êxodo, tá? Está em Êxodo. E foi-lhe dado, aqui direto em Lucas, capítulo 4, né? E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Então, entregaram a Bíblia de Jesus para Jesus. Nesse caso aqui, o livro de Isaías diretamente, entregaram a Jesus. Toma aí, então. Você está falando que são Messias, né? Ah, beleza. Pega aí, então. Aí caiu na mão de Jesus, era Isaías, né? Não, entregaram o manuscrito de Isaías mesmo. Então entregaram, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando ele abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito é sobre mim, pois ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. E aí no versículo 21, então começou a dizer-lhes: Hoje cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Ou seja, o texto ali, acho que é Isaías 62, né? Se não me engano. É Isaías 61, que diz o seguinte, ó: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos. Muita gente vem nesse texto de Isaías 61 e espera que um dia isso aconteça literalmente. O que eles esperam literalmente? Que Jesus ajude os pobres, que Jesus cure aqueles quebrantados de coração. Então, se alguém está decepcionado, eles acham que um dia Jesus vai vir curar essa pessoa. Mas não é isso, olha, Jesus está falando, hoje cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Por quê? Porque eles estavam ouvindo aquele que foi ungido por Deus para pregar o evangelho.
E é justamente isso que estava acontecendo. Quando Jesus estava lendo Isaías, ele falou, hoje se cumpriu isto aqui. Entende? Então, Jesus está olhando lá para o profeta Isaías e falando, era sobre mim que ele estava falando. Era sobre esta vinda que ele estava falando. Veja que Jesus está dizendo imediatamente, olha, hoje se cumpriu esta escritura. Ele não está dizendo, haverá um tempo que eu vou vir restaurar o povo. Ele não fala isso, fala, hoje se cumpriu isso. Por isso que a ideia do dispensacionalismo não faz sentido quando fala sobre uma vinda de Jesus para reinar na Terra. Porque ele olha para esses textos e fala, aquilo ali não aconteceu. Enquanto Jesus olha para os mesmos textos e fala, isto aconteceu. Entende? E aí vai ter um monte de dispensacionalista diferente, tá, irmãos? Eu falo de forma geral, porque eles vão criando outros caminhos, né, para ser diferente. Nós não estamos errados, porque neste versículo nós interpretamos assim, né? A gente já sabe que isso é de praxe, né? Acontece sempre. Mas é isso que o texto está dizendo. Jesus está ensinando a olhar para os textos do Antigo Testamento e aplicar a ele. E nesse caso, um texto sobre restauração, tá bom? E João 10, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Esse texto é uma referência de Ezequiel 34, onde o profeta fala que Deus enviaria Davi para restaurar o seu povo. Este Davi é o mesmo ali do texto de Ezequiel 34, citado como bom pastor. O próprio Deus fala. Ele vai buscar as suas ovelhas. Aqui é uma referência, João 10 é uma referência a Ezequiel 34. Beleza? Um resumo sobre Jesus. Toma uma água. Minha boca está ficando séria. Vamos lá, sobre tudo que a gente viu até agora. Primeiro, Jesus comparou a serpente levantada por Moisés ao que ele faria na terra. Aquela serpente simbolizava a obra de Cristo desde o início, tá? E a ferida que Jesus curou foi o pecado. Não foi ferida do seu coração, está magoado por causa da sua namorada ou porque perdeu o emprego. Não é essa ferida. Essa ferida o próprio mundo cura. A ferida que Jesus veio curar é o pecado. Entende? Ele está falando, assim como aquela serpente curava feridas humanas, eu vim curar a ferida mortal, que é o pecado. Depois ele citou Isaías 61, versículo 2, para mostrar que ele era aquele que falava ao profeta. Sendo assim, a restauração que foi prometida no verso 3 ao 5, lá de Isaías 61. Caso você não saiba, Isaías 60 é o próprio Jesus falando. Tá? Ele fala, o Espírito do Senhor está sobre mim. Já de cara, o início do texto é esse. Beleza? Então é Jesus falando aqui. Não é apenas um texto sobre Jesus, mas é o próprio Jesus falando pelo profeta. Tá? Ele também citou Isaías 40, Ezequiel 34, como aquele bom pastor que viria juntar as ovelhas de Israel, espalhadas pelo mundo. Em outras palavras, a restauração do povo de Deus, profetizada no Antigo Testamento, é a obra de Cristo na cruz, seguido da pregação do Evangelho e a consumação de todas as coisas, que é o momento onde nós estamos fazendo. Tá? O penúltimo ponto. Os fariseus não aceitavam essa chave. Esse é o problema dos fariseus até hoje, né? Dos judeus de forma geral. Eu botei o texto de João 5, que diz o seguinte, e a sua palavra não permanece em vós, Jesus falando, porque naquele que ele enviou, não credes vós, porque naquele que Deus enviou, não credes vós. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ou seja, os judeus, os fariseus nesse caso, eles buscavam a vida eterna nas Escrituras, mas negavam a vida eterna que estava na frente deles, que era Jesus. Tudo porque Jesus não veio restaurar o povo de Deus durante 1000 anos. Ele não veio fazer isso. Não veio restaurar literalmente isso. Os judeus queriam isso. Mas como aquela vida eterna que estava ali não veio fazer o que eles queriam, eles negaram Jesus. Entende? Então eles não aceitaram o Messias que pregou a restauração espiritual. Eles queriam uma restauração material. O materialismo encanta muito mais do que a santidade.
que é isso que eles eram, materialistas, tá? Eles examinavam as escrituras sobre o Messias, mas não aceitaram Jesus, pois não se encaixava na cosmovisão deles. O relativismo religioso é muito mais antigo do que parece. Não, os judeus olhavam aqui e falavam, não, a minha interpretação desse texto é que o Messias vai vir reinar durante um tempo na terra, tá? Ele vai reinar nessa terra. Você está interpretando, ô Jesus, você está interpretando de forma simbólica, tá? Não é assim que interpreta. Eles estavam fazendo isso com Cristo, né? Aqui está dizendo que ele virá restaurar a terra. Você não veio restaurar a terra, então você não é o Messias prometido. Veja que no próprio Isaías 61, o profeta usa símbolos de restauração de terras, né? Para se referir à obra de Cristo. E Cristo está falando, olha, isso tudo aqui acabou de se cumprir. Que curioso, né? Jesus falando isso. Por causa da cosmovisão judaica. Ele não foi aceito por isso. Se Jesus tivesse falado que ele seria o rei, falando, não, eu sou o rei, vocês têm que lutar por mim, porque nós temos que dominar a terra. Os judeus teriam acreditado em Jesus. Teriam lutado. E quem sabe, teriam até conseguido. Mas quando é que Jesus fez isso? Ele não fez isso. Por quê? Porque não era esta a interpretação correta das Escrituras. Os judeus estavam cegos como outros povos estavam. Lá em Mateus 13, Jesus cita Isaías 6, sobre a cegueira espiritual dos judeus, nesse caso aqui. E acercando-lhes, o texto diz assim, e acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe, por que lhes fala por parábolas? Os discípulos perguntaram, por que o senhor fala em parábolas, Jesus? Ele respondendo, disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, por parábolas nesse caso, mas a eles não lhes é dada. Eles não vão ter oportunidade de conhecer os mistérios do reino de Deus, do reino dos céus, nesse caso aqui. Por isso eu falo em parábolas. Eu falo em parábolas para que vocês entendam e eles não. É isso, essa é a resposta de Jesus. Por quê? Aquele que tem, se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Eles não tinham fé em Jesus. Eles eram incrédulos a respeito de Jesus. Então, para aqueles incrédulos, até o que eles tinham lhes seria tirado. E Jesus fez isso se cumprir pregando por parábolas. Por isso ele vai falar, por isso eles falam por parábolas. Porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Mateus 13, 10 ao 14, citando Isaías 6, 8 até o 13. Nesse texto de Isaías, o profeta é levado a pregar para o povo judeu que era rebelde. E esse povo judeu iria se tornar como o mundo, né? O povo judeu aqui já era como o mundo, porque eles idolatravam as mesmas coisas. Por isso que Deus castigou o povo judeu, entende? E Deus está falando lá para Isaías, olha, você vai fazer com que o coração desse povo endureça ainda mais, eles vão ouvir a mensagem e não vão acreditar. Tá? Para que isso? O profeta pergunta, até quando, Senhor? E aí Deus começa a descrever um juízo enorme sobre o povo. E esse povo não se torna como um terceiro povo. Né? Muita gente vai achar que o povo judeu se tornou um terceiro povo. Nós temos os gentios, os judeus e os cristãos. Os cristãos foram alcançados pela graça de Deus e os gentios estão afastados da glória de Deus porque eles não são do povo de Deus. E os judeus são o povo de Deus, mas foram cegos por Deus por um determinado tempo. Só que esses judeus morreram, né? Isso que aconteceu. E eles estão morrendo. E eles morrem cegos ainda. O que acontece? Deus está falando lá em Isaías 6, e Jesus está falando em Mateus 10, que os judeus que eram incrédulos a respeito de Jesus, iriam ser contados como os gentios que morreriam sem Jesus.
Só há dois povos na terra, não há três povos. Ou você é do povo de Deus, ou você é dos gentios. É isso que o profeta fez no seu ministério, e é isso que Jesus fez na pregação do evangelho, ali por parábolas, tá? O povo que era gentil, eles já estão condenados ao inferno se não crerem em Jesus, e os judeus estão condenados ao inferno se não crerem em Jesus. Ou seja, Deus fez com que eles continuassem como os gentios são. Entende? É claro que isso mostra que eles são do povo gentil mesmo, né? Só nasceram em Israel, mas são gentios como todo gentil. E aí nós temos aqui isso significa que, né? Que eu esqueci que eu tinha colocado, deixa eu ver. Ah, sim, tá? Estamos acabando. Esse estudo é muito bom de fazer, eu gostei de fazer ele. Isso significa o quê? Jesus cumpriu a profecia de Isaías da mesma forma que o profeta foi chamado a fazer. Isaías 6, Isaías 61, né, cumpre ali em Jesus. O povo de Israel havia endurecido seu coração com a idolatria e outros pecados. A profecia dizia que os profetas fariam com que os idólatras se tornassem ainda mais parecidos com os pagãos. Aliás, eles se tornariam como os ídolos dos pagãos. Sendo assim, Jesus é a chave hermenêutica para entender o porquê muitos ouvem o evangelho, mas negam a salvação. Eles estão tão cegos quanto os pagãos que serão condenados ao inferno, caso não sejam alcançados pela graça de Deus. Beleza? Então, já disse isso. Podemos partir para os últimos versos. É um exercício agora. É um exercício. 2 slides de exercício para a gente, ó. Alguns textos eu nem conheço muito bem. Eu vou deixar para vocês interpretarem. Salmo 89, versículo 20 e 21. Esse eu conheço bem. É um salmo muito bom, profético mesmo a respeito de Jesus. Vai falar muita coisa que acontece no Novo Testamento aqui. Achei a Davi, meu servo, com o santo óleo o ungi. Davi foi ungido também, né? Só que Davi também representava Cristo. Entende? Davi também é uma figura simbólica a respeito do Messias. Então, mesmo que esse texto esteja se referindo a Davi, literalmente, ele também se refere a Jesus, com o qual a minha mão ficará firme e o meu braço o fortalecerá. Aí já destoa um pouco de Davi, porque se a mão de Deus ficar firme sobre nós, seremos perfeitos, tá? Se o braço dele nos fortalecer constantemente, seremos perfeitos. Porém, Davi não foi perfeito, ele pecou. Jesus, por outro lado, experimentou isso tudo aqui. Então, esse salmo está tratando de Jesus, o Davi perfeito, entende? O próprio profeta Ezequiel também usa o termo Davi para se referir a Jesus, tá? Então, achei Davi, meu servo, com o santo óleo o ungi, como nós lemos em Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, né? É a unção que nós temos aqui também. Então aqui o Salmo 89 vai tratar sobre o Messias. Então leia depois tudo para você entender melhor. Ali há mais detalhes sobre o Messias que eu não coloquei, porque eu quero trazer agora mais textos mesmo. Ó. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Aqui é o anjo falando para Daniel, então é o povo de Deus, tá? E sobre a sua santa cidade. Para quê? Para cessar a transgressão. Transgressão é o pecado. Então, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade para acabar a iniquidade e para dar fim aos pecados. Repetição, né? E para expiar a iniquidade. Ou seja, Daniel, em 70 semanas nós vamos cessar a iniquidade. Nós vamos dar fim aos pecados e fazer expiação do pecado do povo. Aí a gente vai lá em Mateus 1, versículo 21, e fala que Jesus recebeu esse nome porque ele veio salvar o seu povo dos seus pecados. O que está sendo dito em Daniel, capítulo 9. E trazer justiça eterna, foi o que Jesus fez. E selar a visão e a profecia, foi o que aconteceu com Jesus. E para ungir o Santíssimo. Entende? Daniel 9 se referindo à vinda de Jesus. A primeira vinda de Jesus.
tá? Não é na segunda vinda de Jesus que ele vai expiar o pecado, ele já expiou na primeira vinda, tá, irmãos? Isso é importante. Não é na primeira vinda de Jesus que ele cessou a transgressão. O povo de Deus se torna justificado na primeira vinda de Jesus e não na segunda, tá? Então, Daniel 9, 24, a visão das 70 semanas se refere à vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus e não a segunda, tá? E em Isaías 9, versículo 2, está escrito o seguinte, nossa, me deu uma fome agora, dá fome aqui. Eita, eu tô falando desde 2 horas, eu acho. Que bom, irmãos. Já curtiu o vídeo? Eu tô falando desde 2 horas para você, tentando fazer você entender algumas questões, né? Eu não sei tudo, mas um pouquinho que eu sei, estou tentando fazer você entender. E agora me deu fome aqui. E aí eu quero que você curta o vídeo, né? Eu não vou passar a perder a minha fome porque você curtiu o vídeo, mas vai colaborar com o canal. Isaías 9, versículo 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Isaías 9, versículo 2. Esse texto poderia estar se referindo à situação do povo? Sim. Ao socorro do povo, estava na Babilônia e tal, né? Então poderia estar se referindo a isso também. Só que profeticamente isso está se referindo a Jesus. O apóstolo João interpreta isso aqui como Jesus. O que está escrito em João 1? Vou ler aqui, João 1. Para mim não abrir outra aba, eu vou ler na minha Bíblia mesmo. Ó. João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas. Esta é uma referência a Isaías 9, versículo 2. A luz resplandeceu ali na sombra da morte. Onde havia morte, resplandeceu a luz. Quem era essa luz? O Messias que viria. Então, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Está aqui, ó. Nele estava a vida. A vida era a luz dos homens. Isaías, capítulo 9, se referindo à primeira vinda de Jesus. Tá bom, irmãos? De forma geral, aqueles que não creem em Jesus estão nesse contexto aqui, um povo que anda em trevas. A partir do momento que o evangelho é pregado e o Espírito Santo traz essa pessoa à vida, acontece exatamente isso aí. Viu uma grande luz, tá? Então, aqueles que habitavam na região da sombra da morte, ou seja, aqueles que estavam mortos, a luz resplandece para eles, tá? Essa luz é Cristo, né? Isaías 9. Mais 3 textos para a gente aqui. Isaías 34, versículo 8. Porque será o dia da vingança do Senhor. Agora tratando do Messias em relação à escatologia. O ano de retribuições pela contenda de Sião. Ou seja, Deus vai retribuir a rebeldia daquele povo. Isaías estava olhando para o pecado do povo, estava dizendo, em breve, Jesus vai condenar o pecado desse povo. Em breve, ele vai cobrar isso. Olha, o ano da retribuição. Retribuição é o ano que você recebe por algo, tá? Vocês vão receber algo em troca desta rebeldia, dessa contenda, né? E Deus vai fazer isso não apenas com aqueles que negaram a Jesus, com aqueles que ouviram Jesus e negaram, mas com todo o mundo, porque todos eles estão em contenda contra Deus. Aqui, a contenda de Sião se refere ao povo de Deus. De forma geral, nós vamos ver isso em Isaías 34 mesmo. Pode ver Isaías 34, vai estar falando sobre todos os povos da terra. O profeta está olhando para o seu povo, tá? E dizendo, este povo rebelde, que não é eleito de Deus, é parte do povo, mas não é eleito de Deus, como Paulo ensina em Romanos 9, né? É 9, isso aí. Virá o dia em que eles receberão por essa contenda. Esse é o juízo final. Esse será o dia da vingança do Senhor. Isso está em Isaías 34, mas se referindo lá a Mateus 23,
Mateus 24, Apocalipse, todo o livro, né? Jesus sendo mostrado aqui. O cara que trará a vingança do Senhor é Jesus, tá? Para quem não sabe. Em Mateus 25, é Cristo quem separa o povo, beleza? Então, aqueles que foram contrários à sua vontade receberão, como retribuição, o juízo final, né? A condenação eterna. E os demais serão abençoados pelo próprio Cristo nesse caso. E o Senhor bramará de Sião, Joel 3, versículo 16. O Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. E os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. O que significa esse bramar, bramará de Sião? A voz do evangelho começa de Jerusalém, entende? Então é como se eu tivesse uma montanha aqui e a partir deste ponto o mundo começasse a ouvir a mensagem do evangelho. O Senhor bramará de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. É o primeiro ponto da proclamação do Evangelho. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor, os céus e a terra tremerão, não pode ser nada menos do que uma referência a Mateus 24, onde Jesus fala que isso vai acontecer na sua vinda, tá? Mas o Senhor será o refúgio do seu povo. Por que vamos temer a vinda de Jesus? Por que vamos temer as perseguições, os problemas do mundo? Por quê? Não precisamos temer. O Senhor é o nosso refúgio e nossa fortaleza, como está escrito em um outro salmo também. Estou lendo Joel, mas eu poderia estar lendo o salmo. O Senhor é a rocha da minha salvação, né? O Senhor é a minha fortaleza, a quem temerei? Salmos que fala isso, né? Aqui a gente está lendo em Joel 3, se referindo a Jesus. Neste dia que vai acontecer, nós não vamos temer nada. Vamos ver estrelas caindo, se for cair, né? Vamos ver o céu afastando, se for afastar. Vamos ver um anticristo sendo levantado, se isso for acontecer. E não vamos temer, porque o Senhor é o nosso refúgio. Joel 3, se referindo à vinda de Jesus. Agora temos Zacarias 6, para concluir esse exercício, né? Zacarias 6, versículo 12 e 13. E fala-lhe dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Nome é Renovo, é o texto, né? Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Aí algumas pessoas vão ler esse texto e vão falar, nossa, mas aí então, não, está falando que vai edificar um templo. Aí eu te pergunto, para que edificar um templo literal? Por que edificar um templo literal se não há mais a lei de sacrifício? Não há mais. A verdade é que até o profeta Davi falou, sacrifícios agradáveis ao Senhor é um coração compungido, ou seja, nem para ele já estava valendo mais, né? Porque o povo já estava abusando dos sacrifícios, né? Então, para que construir um templo? Não vai fazer sentido. Você vai sacrificar por quê? Cristo já morreu pelos seus pecados. Um templo é um lugar de sacrifício. E esse templo que foi edificado aqui, no capítulo 6 de Zacarias, é nada mais, nada menos do que o próprio Cristo, que foi edificado. Ele foi levantado. Edificar, irmãos, não é restaurar, tá? Muita gente confunde edificar com restaurar. Edificar é construir. Como Jesus disse lá em João, olha, eu vou... esse templo vai ser derrubado e em 3 dias eu vou construir um novo templo. É uma referência a esse texto aqui. Beleza? Então vamos começar de novo. Eu nem terminei, né? E assim diz o Senhor dos Exércitos. Eis que o homem cujo nome é Renovo, restauração, esse nome aqui é o nome de Jesus mesmo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e ele levará a glória. Assentar-se-á no seu templo e dominará e será o sacerdote no seu templo, no seu trono. Então muita gente vai ler e vai achar, Jesus vai estar sentado no templo, mas preste atenção, no templo não tinha um trono para a pessoa se assentar. Entende, irmãos? O templo não tinha um trono para reis
se sentarem dentro do templo. Esse reino aqui, esse sacerdote que está sentado no trono é o próprio Cristo, tá bom? E o conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. Zacarias 6, versículo 12 e 13, se referindo a Jesus. Encerrando com um slide só. Ai, meu Deus, estava cansado agora, estou com fome de verdade. Estou tremendo de fome já. Ó. Encerrando, Jesus é o centro de toda a Escritura. A história da redenção é a história de Cristo e sobre como ele redimiu o seu povo. Então, a história da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, é a história de Jesus. O Antigo Testamento apontava para Cristo como aquele que restauraria o seu povo, introduzindo-os ao reino prometido, que é o reino dos céus. A história inicia-se na criação e se completa na restauração final, como bem ensina o apóstolo Pedro quando nos escreve a sua carta. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas o Senhor é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Todos aqui é quem? O seu povo. O Senhor não retarda a sua promessa foi feita ao seu povo. E ele vai esperar que todos venham ao arrependimento. Mas um dia, né? Mas o dia virá, o dia do Senhor virá, como nós lemos mais acima, né? E ele virá como um ladrão de noite, o qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Esta é a restauração final de toda a criação que Pedro cita para a gente aqui. Foi muito bom falar sobre tudo isso com vocês. Espero não esquecer nada. Se você esquecer, vem aqui no vídeo. Lembre-se que esse arquivo, para membros, ele estará disponível, tá? Vocês vão poder baixar ele, consultar os textos com mais calma se quiser. Fique com Deus, espero que vocês gostem. Tem muitos vídeos na área de membro, eu tenho me dedicado bastante à área de membros aqui. O próximo estudo, por exemplo, vai ser sobre o batismo reformado, que muita gente tem dúvida a respeito do batismo, então vamos entender o batismo reformado lendo na Confissão de Fé. A gente vai ler a Confissão de Fé com toda calma, entender cada parte dela. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui no canal Palavras em Chamas.